Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim falar sobre rega de suculentas. Todo mundo sabe que a rega é muito importante para as suas suculentas crescerem saudáveis e é muito importante você acertar na rega. Faz alguns dias que eu não rego as minhas e eu tava esperando chover. Algumas já estão sentindo falta de uma rega. Agora nessa época eu diminui bastante a frequência com que eu tô regando elas, porque eu já perdi algumas suculentas agora nessa época por apodrecimento de caule ou por fungo. Esse colar de rubi é uma que eu sempre rego mais do que as outras. E quando eu não rego muito ela começa a ficar assim desidratada. Eu tinha até espalhado algumas aqui que eu queria que tomassem chuva, mas aí nem choveu. Aí eu juntei todo mundo nas bancadas. Tava com uma semana mais ou menos que não chove. Aí eu decidi gravar pra vocês pra mostrar como que eu rego elas. Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. E eu uso um pulverizador, mas nem sempre eu tive ele. E quando não tinha, eu regava com a garrafa PET furada na tampa. Eu ganhei esse pulverizador de aniversário e facilitou muito a vida. Algumas pessoas regam de mangueira. Nunca reguei, na verdade, de mangueira, mas eu não gosto de molhar as folhas das suculentas, porque aqui na minha cidade fica muito úmido, então corre risco de se eu molhar e deixar muita água acumulada nelas, passar 3 dias aí chovendo, ou então vir um solzão e queimar elas, então eu não gosto muito de molhar as folhas, não. As minhas suculentas, elas não ficam no tempo, elas ficam cobertas, então elas só recebem água da chuva quando chove de uma direção diferente da cobertura. Mesmo assim, é muito importante ter um substrato bem drenável, dá para vocês perceberem que a água escoa por o substrato. E se elas fossem ficar no tempo, recebendo chuva e sol à vontade, o substrato teria que ser mais drenável ainda. É importante também você deixar o substrato secar entre uma rega e outra. Aqui na minha cidade eu tenho que esperar secar bastante, ainda mais nessa época. E eu queria mostrar também para vocês a diferença do substrato da Biomix. Ele é um substrato bem levinho, ele é drenável, mas aqui para o meu clima ele não é tão drenável quanto esse meu que eu tô mostrando agora, que a água passa por ele e escoa muito fácil. Então talvez eu tenha que dar uma turbinada nele com carvão ou com perlita. Bom, como as minhas suculentas elas ficam cobertas, elas não tomam chuva, mas eu gosto muito de pegar água da chuva num balde ou em algum recipiente e regar elas com água da chuva. As suculentas ficam bem diferentes quando você rega elas com água da chuva, ao invés de água da torneira com cloro. Também dá super certo, mas com água da chuva elas ficam diferentes. Parece um adubo. Como eu disse, nessa época do ano eu tive que diminuir bastante a rega das minhas suculentas. Geralmente eu tava regando umas 2 vezes na semana. E aqui eu tô esperando secar bastante o substrato entre uma rega e outra. Algumas suculentas até sentem um pouco. Mas eu acho muito melhor elas desidratarem um pouco do que elas apodrecerem o caule. É que há umas 2 semanas atrás estava chovendo todo dia. Já agora essa semana tá com mais de uma semana que não chove. Então tá um clima, o clima tá mudando bastante. O sol não tá mais pegando tanto nelas que nem no outono. Então tudo isso é coisas que a gente tem que observar. Com o tempo a gente vai observando, vai percebendo as coisas e vai entendendo o que as suculentas gostam e o que elas não gostam.
Eu queria mostrar também como que eu rego o berçário. Na verdade, essa é uma cesta que eu fiz, coloquei com algumas mudas. E eu gosto de regar ela fechando um pouco o bico do pulverizador, que ele fica tipo uma névoa. E eu evito molhar as folhinhas, evito deixar água acumulada nos miolos. Mas também não tem problema se você molhar. Como eu disse aqui, eu não gosto muito de regar, de deixar água acumulada no miolo, porque eu nunca sei no outro dia se vai fazer um solzão de 35 graus, ou se vai chover e vai ficar 5 dias seguidos chovendo. Então o clima aqui é muito instável. Bom, essas decapitações eu rego igual as suculentas normais. Não tem muita diferença da rega entre elas. A diferença é que elas ficam embaixo desse banco que pega bastante claridade, mas não pega sol diretamente, porque senão pode queimar. Aí dá pra ver bem de pertinho como esse substrato que foi eu que preparei. Ele é bem drenável, ó, não importa o quanto de água eu coloque, ele sempre vai absorver. E esse tem vídeo até de eu fazendo substrato. Não tem uma receita certa, às vezes eu misturava carvão, vermiculita, fibra de coco, terra vegetal. Quando eu vou fazer substrato, carvão é um ingrediente que eu não deixo faltar no substrato, porque é muito bom. Ele funciona muito como fungicida também, tem ação fungicida. Eu tô até pensando em gravar um vídeo pra vocês de como que eu quebro carvão, sem fazer tanta sujeira. Bom, aí já tava escurecendo quando eu tava regando elas. E aí começou a ficar nublado. Eu pensei que ia chover, mas no final das contas nem choveu. Então esse foi o vídeo. Foi mais um bate-papo sobre rega de suculentas. O vídeo de ontem foi sobre propagação de suculentas por folha. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards para você assistir. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.